Mas eu quero que você aqui nessa noite faça uma pergunta para o teu amigo que está aí do teu lado. E você vai dizer assim, fale mesmo, viu? Fale. Você sabia que você pode viver a vida eterna agora? Esse é o mistério aqui dessa noite. Você sabia que você pode viver a vida eterna agora? Nesse exato momento? Juninho, me ajuda ali. Minha Bíblia também, amor, minha Bíblia está aí contigo aí. Perdi até a Bíblia do caminho. Obrigado, amor. Ótimo. Você pode viver a vida eterna agora. E sabe, esse momento que nós vivemos de adoração é um tipo de vislumbre dessa vida eterna. Porque eu não sei quanto a você, mas eu já estive em muitos momentos, obrigado Peter. Nós estivemos já em muitos momentos na presença do Senhor, e eu não sei se você percebe, Chicão, não sei se tu percebe, que quando está na presença do Senhor parece que o tempo para. E você não sabe mais, o relógio não consegue mais te controlar. Os compromissos não conseguem mais te controlar. Hoje, antes do culto aqui, nós chegamos 6 horas da tarde para começar a orar pela sua vida, pelo culto de hoje. Meu irmão, nós ficamos 1 hora orando, parecia que tinha passado 10 minutos, e olhe lá. Porque a vida eterna é para se viver agora. Mas eu vou te explicar isso, e eu não vou me demorar muito. A palavra do Senhor deixa bem claro, eu quero que você abra lá, num capítulo muito conhecido, Gênesis 3. Gênesis 3. Todo mundo sabe, talvez, ou você não saiba, mas Gênesis 3 é o capítulo da ruptura, é o capítulo do afastamento, é o capítulo do distanciamento, é o capítulo aonde nós caímos. E eu vou ler até o versículo 9. Eu já li esse trecho em outros momentos, aqui na Brasa Youth, e na igreja também, nos cultos, mas eu quero ler de novo com você. Lá diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Pare aí. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde tu estás?
Olha que curioso. Eu não sei se talvez você sabia, mas a primeira interrogação, a primeira pergunta da história foi feita por Deus. Nós temos muitas perguntas. Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser o meu futuro? Com quem eu vou me casar? Como é que vai estar minha conta bancária ano que vem? Quem vai me achar atraente? Quem vai me rejeitar? Nós temos muitas perguntas. Jovem, nós temos muitas perguntas. Mas a primeira pergunta que ecoa lá do jardim é: onde tu estás? Essa primeira pergunta foi feita por Deus. E ela foi feita porque aconteceu o rompimento da comunhão, da presença do Senhor. E a partir desse dia, nós ficamos destituídos da glória e da graça do Senhor. Alguns teólogos afirmam que é muito importante você prestar atenção na primeira menção de uma palavra na Bíblia. O que significa? Muitos afirmam que você precisa compreender qual foi o primeiro significado dado àquela palavra quando ela é apresentada nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes, nós, como jovens, e isso é normal, viu? Nós simplesmente chegamos para o Senhor, talvez num culto como esse, onde a presença dEle está, onde a presença está presente, aonde Ele se manifesta, e nós chegamos para Ele e fazemos uma pergunta: Senhor, qual é o meu chamado? E sabe como nós fazemos isso? Nós fazemos assim: oh Senhor, muito boa presença. O que o Senhor quer de mim? Qual é o meu chamado? Porque eu preciso fazer rápido, entendeu? Eu tenho pressa. Então, por favor, eu preciso saber rápido, logo, agora. Eu preciso saber se eu sou para o ministério de louvor, se eu sou um profeta, se eu sou um evangelista, se eu sou um empreendedor. E eu preciso saber qual é o meu chamado. O senhor está entendendo? O senhor não está demorando muito. Já está na 4ª música e eu não ouvi nada. Já são 9h30 e eu não ouvi nada ainda, Senhor. E aí você não ouve nada. Aí você volta no outro culto. Oh, glória a Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Glória a Deus por essa pergunta. Qual é o meu chamado? E muitas vezes, essas coisas queimam dentro do nosso coração. Queimam dentro de nós. Eu falava antes aqui para alguns irmãos, muitas vezes nós cantamos isso, né? Senhor, deixa queimar, queima dentro de mim, queima, que queime no meu coração. Só que muitas vezes, quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós estamos queimando a lenha errada. A lenha errada. Porque muitas vezes nós estamos queimando uma lenha que tem fome por dinheiro. Eu estou aqui buscando a presença do Senhor porque eu quero ser próspero. Eu quero que Ele me prospere. Não, eu vim no culto hoje porque eu estou atrás daquele contatinho, daquela conversa. Eu vim hoje aqui no culto porque eu vou levantar a mão bem alto aqui, porque eu quero que o pastor me veja, porque eu tenho uma habilidade que eu quero mostrar para a igreja. Aleluia. Oh, Yeshua. E muitas vezes nós queimamos por 3 coisas que derrubam qualquer ser humano: poder, dinheiro
ou desejo carnal? E aí estamos queimando. Quero mais de ti, Senhor. É errado pedir? Não, não é errado. Agora eu lembro que o Evangelho é um Evangelho que nos prova nas intenções do coração. Lá em Moisés era assim, ó. Tu não pode cobiçar a mulher do teu próximo. Não adulterarás. Aí Jesus chega e todo mundo diz, como ele é gracioso, como ele tem graça para nos dar, como ele é maravilhoso, eu posso, e a graça barata, né? E aí Jesus diz assim, olha, seus pecadores, eu vou dizer uma coisa para ti, só de tu olhar com desejo, tu já adulterou. E a coisa piorou, não melhorou. Isso me mostra que as intenções são importantes. Aí você vai dizer, então Felipe, ficou mais estreito. Ficou porque a porta é estreita. Não é larga não, meu irmão. Se fosse larga, seria muito fácil, mas não é. E eu estou dizendo isso para você, porque muitas vezes nós chegamos diante da presença do Senhor e estamos buscando algo que é para o nosso próprio prazer. A Bíblia diz isso. Pedi e vocês não recebem porque vocês pedem mal, para os vossos próprios prazeres. Mas a Bíblia também diz lá em Salmos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Parece antagônico, não? Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É lindo? E é a verdade da palavra para nós. Mas isso nós não alcançamos se nós vamos diante dele e estamos, na verdade, mais olhando para o fruto da árvore. Ai, como é agradável, desejável, e vai me dar conhecimento. Quando mais olhamos para o fruto, para o resultado, para aquilo que me dá prazer, do que para aquele que está passeando pelo jardim. Você já imaginou, meu irmão, que tristeza, que tristeza. Adão e Eva olhando para o fruto, e o Senhor passando pelo jardim. Se eles tivessem simplesmente olhado para o lado, o Senhor está lá. Deixa isso, Eva. Adão, deixa isso. O Senhor está entrando no jardim. E muitas vezes nós estamos na frente da árvore, do fruto, e ficamos, Yeshua. E o Yeshua está passando pelo outro lado. E aí, diante da ruptura, diante do pecado que nos distancia, nos afasta de Deus, como a própria palavra do Senhor nos afirma, o curioso é que eles estavam no jardim, e diante da atitude que eles tiveram, o Senhor entra no jardim, e eu imagino ele entrando, e cada passo que ele dá, novas flores nascem. E cada passo que ele dá, a grama fica mais verde. E cada passo que ele dá, os passarinhos começam a cantar. E cada passo que ele dá, os animais se prostram. E cada passo que ele dá, a brisa vem atrás dele. E vem trazendo vida sobre todo o jardim. E eu fico imaginando, junto com Deus, Adão, onde é que tu está, Adão?
O pecado, a incredulidade, o orgulho, a nossa vaidade, nos tira do lugar que nós fomos criados para viver. E a pergunta, na verdade, ecoa até hoje. A primeira pergunta ecoa até hoje, e ecoa aqui dentro desse recinto, desta igreja. Felipe, Beltrano, Ciclano, onde você está? E eu te falei uma coisa no começo, que você pode viver a vida eterna agora, hoje. E aí o pecado nos afasta, nos deixa longe de Deus, nos tira do lugar. E eu poderia falar muitas coisas sobre Gênesis 3, capítulo 9. Muitas coisas. Mas eu quero me deter aqui numa coisa mais importante em relação a isso. A palavra do Senhor afirma que eles, Adão e Eva, foram expulsos do jardim. E quando eles foram expulsos do jardim, 2 anjos foram colocados na porta do jardim com espadas desembainhadas para proteger a entrada do jardim, para que eles não entrassem mais novamente, porque eles foram destituídos do lugar. Então a primeira coisa que aconteceu foi a primeira pergunta da história. Depois, o primeiro sacrifício da história. Porque eles estavam nus. E o primeiro sacrifício foi feito, sabe também por quem? Por Deus. Simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz. Deus sacrifica, tira da pele daquele animal sacrificado e veste Adão e Eva, porque eles não sabiam nem se vestir. O pecado faz isso conosco. A gente nem sabe mais como a gente se veste. Isso em todos os sentidos. As pessoas não sabem mais com que elas vão se cobrir. Quando eu peco, eu não sei mais como me esconder. Eu não sei mais como me cobrir. Não há nada que consiga me cobrir, a não ser o sacrifício do Cordeiro. Fique aqui comigo mais um pouco só. A primeira pergunta é feita por Deus, o primeiro sacrifício é feito por Deus. E a primeira palavra de maldição não é dita pelo diabo, é dita por Deus. As pessoas pensam que maldição é coisa do diabo. A primeira maldição da Bíblia está dita por Deus. Quando ele fala para a serpente. Depois ele fala para a mulher e depois para o homem. Porque a maldição nada mais é do que a consequência pelo nosso afastamento da presença. E uma legalidade dada por nós, por causa do nosso pecado, que nós permitimos que Satanás tenha poder sobre as almas. O homem, o Adão e a Eva eram responsáveis pela terra. A partir do pecado, eles não tinham mais governo sobre a terra. Fica mais um pouco aqui comigo, amém? Eles são expulsos. E talvez você nunca tenha percebido. Os 2 anjos que estão à frente do jardim, também são os 2 anjos que protegem a presença do Senhor na Arca da Aliança. Quantos já viram a Arca da Aliança? São 2 anjos, de frente para o outro. Mas o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro, naquele dia, o seu sacrifício rasgou o véu de cima para baixo. E aqueles 2 anjos que antes estavam lá no jardim, com as suas espadas, fizeram assim.
Eu estou aqui para dizer para você que o jardim está aberto. E nós, novamente, temos acesso por Jesus Cristo, o caminho, o novo e vivo caminho, até o lugar que eu e você fomos criados para viver. Eu falei para você que você pode viver a vida eterna agora. Então abra João 17. Versículo 1. João 17, no versículo 1. E olha o que diz lá. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E quando nós falamos vida eterna, nós estamos pensando assim: não, vida eterna é quando eu for morar no céu. Vida eterna é quando eu estiver lá diante do trono do Senhor. Vida eterna é aquela que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Isso é? Claro que é. Mas eu aprendi que definições são muito importantes. Esta é a vida eterna, versículo 3. Que te conheçam. João 17, coloca aí. Versículo 3, leia comigo. João 17, 3. Esta é a vida eterna. Está definido. Que te conheçam, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui eu vou completar o que eu falei lá no começo. Nós dizemos: Senhor, qual é o meu chamado? A primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia, não diz a respeito do que nós temos que fazer ministerialmente. A primeira vez que chamado aparece na Bíblia, diz: então Deus chamou Adão, onde tu estás? A primeira vez que a palavra conhecer aparece na Bíblia é no capítulo 4, quando diz que Adão conheceu a Eva. Conhecer é um nível de intimidade extremo, íntimo. Não é vir no culto somente levantar a mão. Não. Diante do chamado de Deus para as nossas vidas, eu posso com certeza te dizer: sabe qual é o teu principal chamado? Viver a vida eterna agora. Conhecer a Jesus. Quer viver a vida eterna já agora? Quer fazer algo que você vai fazer pela vida eterna? Comece a conhecê-lo agora. Ah, mas Felipe, então se eu vou fazer isso durante a vida eterna, então eu não preciso fazer agora, porque eu vou ter a vida eterna para fazer. Não. Se você não começar a conhecer agora, ele vai dizer assim para você: eu não te conheço. Senhor, mas eu cantei. E ele veio saltando. Cantei no sábado. E eu impus as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. E eu expulsei os demônios. Eu não te conheço, eu nunca te vi lá no jardim. Eu nunca te vi no jardim. A porta estava aberta. Os anjos já tinham se deixado as espadas de lado. O véu estava rasgado. Mas tu nunca foi no jardim. Eu não te conheço. Eu não te conheço. A vida eterna é agora, meu irmão. Se eu posso dizer para você agora,
Parece coisa de louco. Vai ser para até você morrer. A vida eterna é agora. E eu não estou te dizendo que nós não vamos viver uma vida eterna com o Senhor. Eu estou dizendo que ela começa aqui e agora. E o Senhor me lembrou essa semana da primeira palavra que nós ministramos aqui, no início desse trabalho que nós temos feito aqui, na Brasiuf, lá em janeiro. O nome era A Maior Aventura da Vida. Eu não lembro quantos estavam aqui nesse primeiro culto, lá em janeiro. Mas a maior aventura da vida está em Osés capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Independente do chamado, da tua vocação, o teu chamado é estar com Jesus. O teu chamado é conhecer Jesus. O teu chamado principal é ser íntimo dele. Mas eu quero encerrar aqui nessa noite te fazendo uma pergunta. Eu comecei com uma pergunta: onde tu estás? Mas se agora, nesse exato momento, você for lá, no teu jardim com Deus, como Ele está? Eu não sei quanto a você, mas eu já vi muitos jardins pela vida, sim. Eu entrei em jardins que eram tão lindos, as flores estavam muito bem plantadas, as árvores estavam dando frutos. Era tão bom ficar ali, existia um banco muito bem pintado. Era agradável sentar. E ainda mais agradável era sentar não sozinho, mas com alguém, no caso, a minha esposa. Vamos sentar aqui. A gente não precisa de muito para se sentir bem num lugar como esse. Mas é tão ruim quando a gente vai para um lugar como esse sozinho, né? Mas eu já entrei em jardins, em lugares onde você dizia: faz tempo que não passa uma capina aqui, né? Faz tempo que ninguém vem cortar a grama, cortar as flores. E essas árvores estão morrendo. Quem é que cuida desse lugar? Quem é que cuida do teu jardim com Deus? Se você for lá agora, como é que ele está? Ele está bonito? Ele está agradável? Ele está agradável para que seja um lugar para sentar e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, tu me perguntaste onde eu estava, e eu quero te responder. Não como Adão te respondeu, se escondendo, mas eu quero te responder: eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Talvez, Senhor, faz tempo que eu não venho nesse lugar. Faz tempo que eu não venho nesse jardim. Faz tempo que eu não rego as plantas aqui para te receber. Mas eu quero mudar isso hoje. Eu preciso mudar isso hoje. Eu quero viver a vida eterna contigo agora. Eu quero te conhecer. Eu quero saber os teus segredos. Eu quero saber o quão lindo tu és. Eu quero gastar os meus dias aos teus pés. Eu quero viver de um jeito que o mundo acha totalmente controverso, mas diante dos teus olhos é totalmente coerente e eterno. Você consegue sentar no banco do seu jardim com Deus? Será que não está quebrado? Será que não está enferrujado o ferro? Será que a madeira já não foi comida pelo cupim? A vida eterna é esta. A vida eterna é esta: que conheçam o Deus verdadeiro e a Cristo Jesus,
que foi enviado. Essa é a vida eterna. E ela começa agora. Ela começa aqui nesse sábado de noite, para muitos aqui. Ela começa agora. Esse novo e vivo caminho começa hoje aqui para muitos. Sabe por que nós cantamos Yeshua? Porque João 17 diz isso. E esta é a vida eterna. Que conheçam a Yahvé, a Deus, o único e verdadeiro. E a Yeshua, a quem foi enviado. Yeshua. 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 A Bíblia não é sobre a Bíblia. A Bíblia é sobre um Deus que escreveu um testamento para ti, dizendo: eu quero me relacionar contigo, eu quero te conhecer e eu quero que tu me conheça. A Bíblia não é sobre a Bíblia. A Bíblia é sobre um Deus que amou o mundo de tal maneira. A Bíblia é sobre um Deus que quer a tua vida, o teu coração. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia fala sobre um Deus que veio à terra. E essa palavra vai permanecer para sempre. Tudo isso aqui vai embora, viu? Um dia essas paredes podem cair. E como dizia, às vezes nós somos que nem os discípulos: Senhor, olha que bom esse templo, olha que lindo, que coisa bela. E Jesus joga um balde de água fria e diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Cuidado com aquilo que você acha que é muito lindo, mas não te aproxima de conhecê-lo. É bonito, é tão lindo, mas não me faz conhecer a Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas a palavra do Senhor, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu quero aqui lançar um desafio para nós, como jovens na cidade de Porto Alegre, como jovens da Igreja Brasa. Eu quero dizer aqui, como liderança aqui também nessa igreja, nós não estamos interessados em ser um ministério jovem descolado, nem sermos um ministério jovem ou uma igreja que talvez agrade. Não, ele não está querendo agradar. A gente, na verdade, está querendo é conhecer Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vem para cá, você não está vindo no culto de jovens da igreja. Você está vindo no culto dos filhos e das filhas que querem conhecer o Pai. Você está vindo no encontro daqueles que são fascinados pelo Senhor. Como Davi era: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É como Maria, que quando chegava naquele momento, ela não ficava agitada que nem a irmã, ela simplesmente dizia: para tudo, o amado chegou, o que eu vou fazer? Eu vou parar e vou ficar diante dos pés dele. Nós devemos ser aqueles que mesmo que todo mundo esteja olhando para Jesus, você fala bem, você é um cara legal, até que você é descolado, que bacana, mas nós não somos esses. Nós somos aqueles que se jogam e dizem: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, e as lágrimas escorrem, descem, a nossa maquiagem vai embora, a nossa máscara vai embora, ela fica esparramada pelo chão, mas a nossa vida eterna é conhecê-lo, é se entregar a Ele, Nós somos como Paulo, que disse:
Olha, todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu vivi. Eu fui formado na melhor escola de sacerdotes, de rabinos. Eu fiz muitas coisas, mas tudo isso, eu considero esterco. É o que ele diz, e você não sabia disso. Mas ele diz, isso aqui é esterco. Isso aqui é excremento diante do conhecimento de Cristo Jesus. Está na hora de você pegar o seu diploma, a tua formação e dizer assim, ó, isso não vale nada perto do que conhecer a Jesus. O teu real diploma você ainda nem conhece. Sabe como é que vai ser o teu real diploma? É quando você estiver diante dele. Isso é diploma, meu amigo. Quando você estiver diante dele e ele dizer assim, vinde, amados meus, entrai no gozo do teu Senhor. Vinde, amados meus. Vinde, amados meus. Vocês são amados meus. Vinde, amados meus. Ele já estava chamando aqui para o altar. Vinde, amados meus. Vinde, amados meus. Eu não preciso chamar para o apelo. Vinde, amados meus. Vinde, amados meus. Venham, entram no gozo do teu Senhor. Vem viver a vida eterna comigo. Vem viver o que tu já estava vivendo lá na terra. Vem viver aqui comigo no céu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero ir para o céu se Deus não estiver lá. Porque o céu é Ele. E eu vou te provar que o céu é Ele. Uma coisa muito simples. Você recebe um convite para ir na casa de alguém. Essa pessoa diz, eu vou te preparar um jantar. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu vou te preparar um jantar. Você chega, alguém abre a porta e você pergunta, onde está o dono da casa? E alguém diz assim, ele não está aqui. Você já imaginou entrar no céu e alguém te dizer na porta, Deus não está aqui? Não houve sentido nenhum de estar. Como não teve sentido nenhum de ir à casa de alguém que te convida e não está lá. Mas ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Para que vocês estejam comigo e eu com vocês. E por isso que nós cantamos, deixa o céu descer. Sabe por quê? Porque quando Ele vem, o céu se manifesta na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Os céus encontram a terra quando Ele vem. Feche os teus olhos aí. E entenda, e ore a Ele, que a maior tarefa da tua vida, a maior aventura, e o maior objetivo da tua história, é conhecer Jesus.